graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 25, que diz assim: Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo, não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar esta boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Amém? Naquele tempo de Jesus, ter filhos era diferente de hoje, né? Hoje é como, muitos veem como um fardo, muitos veem como um escape para a velhice, outros veem como algo para segurar um casamento, outros veem como uma escolha de querer ou não, até porque ninguém precisa de filho, e por aí vai. Mas na época de Jesus não era assim. Você ter um filho significava que Deus se agradava de você e que você era muito abençoada e que você era uma mulher, né, muito bem vista por Deus, que Ele realmente estava ali, Ele se agradava.
de você. Era assim que era visto, né? Filhos eram bênçãos do Senhor, era tesouro do Senhor, né? Quanto mais filho você tivesse, mais abençoado você era, e mais Deus também abençoava, porque Ele se agradava e se agrada de filhos, de família, né? Porque cada filho é uma semente na terra, é um propósito novo na terra, né? E aí Zacarias e a esposa dele, Isabel, tinham um sonho ardente de serem pais, mas ambos eram de idade muito avançada, né? E a palavra do Senhor nos fala, né, lá no versículo 6, diz assim, ó: esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor, mas diante da sociedade, com certeza eles não eram vistos assim, porque aquela mulher que não tinha filho, ela era o contrário da que tinha, ela era vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que estava em pecado, tinha pecado, tinha desagradado a Deus, e aí ele impediu que ela tivesse filhos. Porém, esse casal, diante de Deus, eles obedeciam a todas as leis e mandamentos, agradavam muito ao Senhor. E apesar de Deus não ter realizado ali o sonho, né, durante todo o casamento deles, eles já estarem velhinhos, quase sem esperança de serem pais, apesar disso, eles não arredaram o pé em servir a Deus, né? Zacarias, ele cumpre fielmente o papel dele como sacerdote na casa do Senhor, e ele chega diante de Deus, que tudo pode fazer, que é o Deus do impossível, chega diante dele e ainda clama, né? Apesar de ser de idade muito avançada e as esperanças dele serem quase inexistentes, ele clama ao Senhor que ele quer muito ser pai, que Deus, né, concedesse isso para ele. E Deus, por eles serem obedientes, por eles andarem de acordo com a vontade do Senhor, por eles se agradarem, Deus se agradar das obras, se agradar da busca, se agradar de, apesar dele não realizar o sonho deles ainda se dedicarem ao Senhor e confiar que Ele é capaz, né, do último segundo ali de realizar esse sonho. Deus vai e concede na hora certa, que a hora certa é a hora de Deus. A palavra do Senhor fala que nós não sabemos pedir, não sabemos orar, não sabemos o que nós queremos. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, levando ao Pai as orações de forma correta, porque Ele diz: nós não sabemos orar, né? E aí o Senhor concede essa graça na vida deles, na hora certa, trazendo não apenas um filho, alguém que poderia ali dar um pouco de alegria a eles, mas alguém responsável por anunciar a vinda do Salvador deles, que eles tanto esperavam, né? O Messias proclamado, anunciado por grandes profetas, né? E ele é o primeiro a batizar o povo, né? Falando para eles a necessidade de se arrependerem de seus pecados. E aí esses homens, essas mulheres que entendiam os seus pecados eram batizados, né? Que se arrependiam ali, eram batizados. Então ele foi levantado para preparar o caminho do Messias. E o Messias foi o primo dele. Jesus era primo dele, né, de sangue humano, digamos assim, né, que ele nasceu de forma humana, né, ele veio para a terra de forma humana, né, gerado ali normal, como uma criança normal, apesar de ser Deus, né, e ele usa poderosamente. Ele não só abençoa a casa dele com o filho, mas com um filho cheio do Espírito Santo, que foi usado poderosamente e que se desgastou na obra do Senhor até o último dia de vida dele. Amém? Então que nada venha roubar a tua esperança, né? Que nada venha te fazer desistir de servir a Deus e de acreditar que Ele pode realizar no tempo certo, que é o tempo dele, do jeito certo, aquilo que você tanto espera. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.